Bom dia, meu nome é Rafaela Doreto e eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho com o tema Possível cura da deficiência de G6PD, edição de genoma. A G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima presente nos neutrófilos e eritrócitos. O gene que codifica a G6PD está localizado na região telomérica do braço longo do cromossomo X, na banda XQ28, e é composto por 13 exons, 12 introns e possui um total de 515 aminoácidos. A deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo e apresenta frequência relativamente alta em negros americanos e populações do Mediterrâneo. Ocorre especialmente em homens por possuírem apenas um cromossomo X. Possui como principal manifestação a anemia hemolítica, sendo que a hemólise pode ser desencadeada por infecções e por algumas drogas com propriedades oxidativas, como o ácido acetilsalicílico, o clorafenicol e antimaláricos. Existem mais de 400 mutações, a maioria sendo mutações missense. Essas compõem 300 variantes dessa doença. No entanto, o fenótipo de maior importância são 3, sendo o 1, a variante A-, que são indivíduos que produzem de 3 a 7% da quantidade normal de G6PD, a variante 2, A+, que são indivíduos que produzem de 80% da quantidade normal de G6PD, e a variante B-, que são os indivíduos que produzem quantidades ínfimas, quase nulas de G6PD. A via das pentose é ativada em condições de estresse oxidativo. Quando o indivíduo é exposto a substâncias oxidativas naturais ou artificiais, como medicamentos e alimentos específicos. Na ausência de G6PD, essa via não produz NADPH, levando à oxidação de compostos essenciais para a sobrevivência da hemácia. As mudanças estruturais decorrentes do estresse oxidativo nos eritrócitos deficientes de G6PD geram bisulfetos e causam a desnaturação e a precipitação da hemoglobina, formando os corpúsculos de Heinz. Os corpúsculos formados se integram à membrana do eritrócito, alterando sua carga, elasticidade e permeabilidade, tornando-o suscetível à remoção pelo sistema retículo monocitário do baço, fígado e medula, iniciando desta forma o processo hemolítico. Assim, o indivíduo apresenta picos de hemólise intra- ou extravascular que variam de gravidade, porque a presença dessa apenas ocorre mediante um estresse oxidativo, processo o qual não é constante no organismo. Além disso, não conseguem produzir ribose 5-fosfato, importante na formação de ácidos nucleicos e, consequentemente, de novas hemácias. A biotecnologia é capaz de auxiliar tanto no diagnóstico quanto na cura da deficiência de G6PD, visto que o tratamento preconizado atualmente busca minimizar os sintomas e/ou evitar a hemólise. A qualidade de vida dos indivíduos que possuem deficiência de G6PD é afetada pela doença, especialmente pelo fato de que envolve muitas restrições na dieta e no uso de medicamentos, uma vez que esses estão relacionados com a hemólise. Nesse contexto, o nosso objetivo é propor a utilização de editores de genoma na tentativa de atuar na fonte da deficiência, que é o gene. Para isso, buscamos corrigir uma das mutações genéticas mais recorrentes, que é a troca da adenina para a guanina no nucleotídeo 376 do exon 6, responsável pelo haplótipo A-. Com esse objetivo em mente, o primeiro passo é a realização de um sequenciamento de Sanger do gene G6PD, com o objetivo de detectar a mutação missense do paciente onde ocorre a troca de um aminoácido. O segundo passo será a construção de um editor de genoma para corrigir a mutação. O terceiro e último passo é um novo sequenciamento de Sanger para avaliar a eficácia da edição. Para realizar o sequenciamento de Sanger, precisaremos de uma amostra de DNA, enzima DNA polimerase, que atuará na produção de uma nova fita de DNA, primer, que é simplesmente uma sequência específica de nucleotídeos, que servirá como iniciador para a produção de uma nova fita de DNA pela DNA polimerase. Desoxirribonucleotídeos, ou DNTP,
e dideoxirribonucleotídeos, ou DDNTP. O princípio da técnica está na diferença de estrutura entre o DNTP e o DDNTP. Enquanto o DNTP possui uma hidroxila ligada ao carbono 3' da desoxirribose, essa hidroxila está ausente na molécula de DDNTP. A presença de hidroxila é necessária para ocorrer a ligação química entre as unidades que formam a cadeia de DNA. Por não possuir a hidroxila nessa posição, o DDNTP já ligado à posição terminal da fita impede que uma nova molécula de DNTP se ligue à cadeia de DNA, impedindo o alongamento da cadeia. No início da técnica, uma amostra de DNA é distribuída igualmente dentro de 4 tubos, cada um contendo a mesma quantidade de DNA polimerase, primers, DNTPs e com a mesma quantidade de um DDNTP diferente em cada tubo. Esses tubos serão então aquecidos para que as fitas duplas de DNA se separem em fitas simples. O primer se liga em uma sequência de nucleotídeos específica nas fitas simples, para que então a enzima DNA polimerase possa começar a produzir a nova fita de DNA, inserindo os nucleotídeos presentes na solução do tubo. Quando um DDNTP é inserido ao acaso na cadeia de DNA pela enzima, o alongamento da cadeia para. Assim, várias moléculas de DNA de tamanho diferente serão produzidas em cada tubo. Em seguida, é feita uma eletroforese em gel, processo que separa as moléculas de DNA pelos seus tamanhos. As moléculas maiores, por serem mais pesadas, correm menos no gel, e as moléculas menores, por serem mais leves, correm mais. Cada coluna representa um DDNTP de um tubo diferente e cada banda mostra o tamanho da molécula de DNA, com um DDNTP específico no fim da cadeia. Assim, o resultado da eletroforese nos informa a sequência das bases da cadeia de DNA da amostra, onde a banda mais inferior representa a cadeia interrompida por DDNTP mais curta, ou seja, a primeira base da sequência de DNA original, e assim por diante até a banda mais superior, representando a última base da sequência de DNA. Nesse primeiro eletroferograma, é possível observar a mutação em que na posição 376 ocorre a troca da adenina para a guanina. Essa alteração resulta no haplótipo A-, o qual possui uma diminuição expressiva na produção de G6PD. Após a identificação da alteração, iremos construir um editor de genoma do tipo Zinc Finger Nuclease, que seja complementar ao gene. O editor já montado será direcionado para as células de interesse, que são os eritrócitos e neutrófilos, por meio de vesículas lisossomais. Esse editor promove uma quebra na dupla fita, a qual é corrigida por sistemas de reparo de DNA endógenos que utilizam o gene sem mutação fornecido pelo pesquisador para reparar a fita quebrada. Ou seja, a primeira parte é feita pelos editores, que é a quebra, enquanto a segunda é feita pelo próprio organismo. Nesse caso, então, iremos fornecer uma cópia do DNA que possui a sequência correta do gene para que o organismo realize um reparo direcionado por homologia, o HDR. Para analisar a eficácia da técnica, iremos realizar um segundo sequenciamento de Sanger para verificar se ocorreu a correção da alteração genética. Para isso é feito o segundo eletroferograma. Nesse segundo eletroferograma é possível observar a correção da mutação, em que na posição 376 ocorre a troca de guanina para adenina. Concluímos que essa nova técnica sugerida pelo grupo permite a análise de novos mecanismos associados à cura de doenças que possuem como causa mutações missense no gene, aliviando não somente os sintomas, mas também melhorando a qualidade de vida dos pacientes.